Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre a resposta humoral da imunidade adaptativa. Na verdade, esse tópico que nós estamos iniciando, ele é uma continuação do tópico 8. No tópico 8, nós discutimos sobre anticorpos e sobre antígenos. Se você ainda não assistiu o tópico 8, volta lá e assiste. Por quê? Porque muita coisa do que a gente vai discutir aqui nesse tópico 9, nós iremos discutir assuntos relacionados, características relacionadas ao tópico 8. Então você volta lá, assiste o tópico 8, para que você possa compreender melhor esse tópico que nós estamos iniciando aqui, ok? E se você é novo aqui no canal, você por acaso encontrou esse vídeo aí pela seleção do YouTube ou alguém passou o link para você, se inscreva no canal e acenda o sininho de notificação, porque eu estarei postando aqui a cada semana mais vídeos novos e você vai estar recebendo esse conteúdo. E eu também estou com uns planos e os projetos aqui de colocar não somente a parte básica, mas a parte avançada. E aí você estará recebendo todo esse conteúdo nobre para você. E fique comigo aqui até esse final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo hoje. Bom, pessoal, agora é o momento da gente juntar tudo aquilo que nós aprendemos nos tópicos anteriores para a gente poder compreender isso aqui. A resposta humoral, ela tem início, vamos pensar um pouco, ela tem início quando o linfócito B, através do seu receptor de imunoglobulina de membrana, que pode ser IgM ou IgD, faz o reconhecimento do antígeno através desse receptor. Após o reconhecimento do antígeno no seu receptor antigênico, sinais são gerados para o interior da célula do linfócito B e esses sinais vão levar à proliferação e diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos produtores de anticorpos. Essa proliferação dos linfócitos B, que ocorre pelo sinal do reconhecimento antigênico, nós já estudamos isso. Isso se chama expansão clonal. E isso foi visto no tópico 1. Se você não viu o tópico 1, volta lá para que você possa entender o que é a expansão clonal. Uma semana após a ativação do linfócito B, são gerados até 5.000 células produtoras ou secretoras de anticorpos, ou seja, são gerados até 5.000 plasmócitos secretores de anticorpos. E estes plasmócitos, eles são capazes de produzir, cada um deles, 1 trilhão de anticorpos por dia. Isso é magnífico. E isso vai ser importante, por quê? Porque isso vai permitir acompanhar o ritmo de crescimento dos micro-organismos, que se dividem muito rapidamente. Bom, mas a resposta humoral, ela é subdividida em duas categorias. Nós temos a resposta que nós chamamos de T-dependente e a resposta que nós chamamos de T-independente. Professor, o que é uma resposta T-dependente e o que é uma resposta T-independente? Como vocês podem observar, é uma resposta que pode depender ou pode não depender dos linfócitos T auxiliares. Bom, mas o que irá levar à dependência ou não dependência do linfócito T auxiliar? O que irá levar à dependência ou não dependência é a natureza química do antígeno. Se o antígeno for um antígeno de natureza proteica, vai ocorrer a dependência do linfócito T auxiliar. Se o antígeno for de outra natureza, por exemplo, for de característica polissacarídica, lipídica ou de outra natureza, sendo esse antígeno multivalente ou polivalente, lembre que o antígeno proteico ele não é multivalente ou polivalente. Ele é, na grande maioria das vezes, monovalente, ou seja, possui somente um epítopo muito mais imunogênico. Diferentemente daqueles antígenos que são polivalentes ou multivalentes,
que são antígenos que possuem epítopos repetitivos e pouco espaçados. Se você ainda não viu lá no tópico 8 o vídeo sobre antígenos, vai lá assistir para que você possa entender melhor o que é um antígeno monovalente e um antígeno polivalente ou multivalente. Bom, a resposta aos antígenos proteicos é uma resposta muito mais refinada e muito mais específica. Por quê? Primeiro porque tem o auxílio do linfócito T auxiliar, que vai ajudar a refinar esta resposta. E segundo, vai ocorrer alguns eventos que vai favorecer a isso. Primeiro, isso de uma forma resumida aqui, porque eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. Primeiro, quando ocorre essa ativação e uma coestimulação com o linfócito T auxiliar, inicialmente o linfócito B começa a produzir somente IgM, e o IgM produzido, ele não é tão específico assim. Mas com o passar do tempo, o linfócito B ele refina o seu reconhecimento antigênico e ocorre algo que nós chamamos de troca de isotipo. O que é a troca de isotipo? É a mudança da produção do IgM para o IgG, ou o IgA, ou o IgE. Vocês conseguem compreender isso? Então a troca de isotipo é a mudança. Inicialmente produz o IgM e depois muda para IgG, IgA ou IgE. Além disso, ocorre o que nós chamamos de maturação da afinidade. O que é a maturação da afinidade? É o aumento da especificidade, é a produção de anticorpos com alta especificidade para aquele determinado antígeno. Além da memória, a produção de células de memória, e plasmócitos de vida longa que vão estar gerando esses anticorpos por muito tempo, sendo secretados na corrente sanguínea. Já a resposta T independente, ela vai acontecer, ou seja, ela vai ocorrer a ativação do linfócito B sem o auxílio do linfócito T auxiliar. Isso também vai permitir com que ocorra a produção, a sua proliferação, a expansão clonal, a produção de plasmócitos, e esses plasmócitos começam a secretar os anticorpos. Só que esses anticorpos secretados são os IgMs. E olha o que está falando aqui. São anticorpos de baixa afinidade e os plasmócitos gerados são plasmócitos de vida curta. Olha que interessante isso aqui. Isso são características muito importantes que diferenciam essa resposta T independente da resposta T dependente. Além disso, outros sinais vão auxiliar nesse reconhecimento. Por exemplo, normalmente os antígenos que são polivalentes ou multivalentes, eles são opsonizados pelos fragmentos proteicos do sistema complemento. E as células dos linfócitos B, no seu complexo BCR, que eu vou mostrar daqui a pouco, elas possuem receptores CR2 para o reconhecimento dos fragmentos das proteínas do sistema complemento que estão ligadas covalentemente a estes antígenos. Então, estes sinais, eles serão úteis para permitir um melhor reconhecimento do linfócito B sem o auxílio do linfócito T. Outra coisa importante, que eu não falei, não lembro de ter falado isso em tópicos anteriores, é que existem diferentes tipos de linfócitos B. Nós temos os linfócitos B que estão restritos aos folículos, eles são chamados de células B foliculares. Estes são aqueles responsáveis em gerar as respostas T dependentes. E nós temos também os linfócitos B1. Esses linfócitos B1 estão nos tecidos de mucosa e pele. E também temos os linfócitos B da zona marginal, junto com os macrófagos. Eu já falei sobre os macrófagos, mas agora eu estou falando dos linfócitos, né? Então nós temos os linfócitos B, que fica na zona marginal, entre a polpa branca e a polpa vermelha do baço. Os linfócitos B foliculares respondem aos antígenos proteicos uma resposta T dependente.
E os linfócitos B1, lá da pele e mucosa e da zona marginal, eles vão responder a antígenos T independentes. Outra coisa importante, pessoal, que deve ser discutido aqui, antes mesmo de a gente aprofundar no assunto, é a respeito das respostas que são primárias e as respostas secundárias. A resposta primária é uma resposta que ocorre com a primeira infecção. E ela vai ocorrer nos linfócitos B-Nave. Lembre que os linfócitos B-Nave são aqueles linfócitos que não tiveram experiência com o antígeno. Estes linfócitos B-Nave, ao sofrer ativação, sofrem expansão clonal, modificação em plasmócitos produtores de anticorpos. Estes plasmócitos até podem fazer troca de isotipo, tá vendo? De IgM para IgG. Sofre retração, esses plasmócitos sofrem retração e sobram as células de memória. Tá? Se você observar com calma, você vai perceber que a primeira resposta, que é a resposta ao início da infecção, ela é uma resposta não tão forte quanto a resposta secundária. Numa infecção repetitiva, já existem células de memória ali, aquelas células que foram geradas em resposta à primeira infecção. Essas células já estão especializadas àquele antígeno que foi o antígeno inicial que levou à ativação do linfócito B, Nave. Então, eles já são produtores de IgG, ou IgA, ou IgM, ou IgE, a depender do local do tecido. Eles podem já sofrer rapidamente uma expansão clonal, produção de plasmócitos e já geram agora aqueles anticorpos mais específicos, né? Mais específicos, não precisa sofrer a mudança de isotipo. Posteriormente ao combate do processo infeccioso, ocorre retração e ainda mantém algumas células como células de memória. Uma coisa interessante a ser observada aqui é essa comparação da tabela que mostra as características de uma resposta primária e as características de uma resposta secundária. Perceba, na resposta primária a magnitude não é tão forte, é uma magnitude menor. Na resposta secundária, a magnitude da resposta ela é maior. Na resposta primária, ocorre a troca de isotipo, mas geralmente de IgM para IgG. Na resposta secundária, as células já estão especializadas para aquele antígeno. Então, ocorre já diretamente a produção de IgG ou de IgA ou IgE, a depender do órgão ou do tecido envolvido, né? A afinidade pelo antígeno, ou seja, a especificidade, não é tão forte. Já aqui não, aqui você já tem uma maturação de afinidade mais acurada. Então, a especificidade dos antígenos são maiores. Então, quando você olha essas características, você percebe que a resposta secundária ela é uma resposta muito maior, muito mais potente do que a resposta primária. Tá? Então, pessoal, vamos agora efetivamente entrar na resposta humoral. E para a gente poder entender a resposta humoral, precisamos entender inicialmente os mecanismos que levam à ativação do linfócito B. Lembrem que eu falei para vocês que existem 3 tipos de linfócito B. Nós temos os linfócitos B foliculares. Os folículos podem ser encontrados tanto no linfonodo quanto no baço. Estes linfócitos B foliculares são aqueles que desenvolvem a resposta T-dependente, quando o antígeno é um antígeno com características proteicas. Nós também temos os linfócitos B1, que estão presentes na mucosa e pele, e temos os linfócitos B da zona marginal, que está entre a polpa branca e a polpa vermelha do baço. Estes linfócitos B1 e da zona marginal, eles desenvolvem respostas T independentes. Então, pessoal, para iniciar a resposta humoral, os antígenos, eles precisam ser capturados ou transportados para as áreas dos linfócitos B nos órgãos linfóides secundários. Lembrem que os órgãos linfóides secundários, como eu já falei anteriormente, baço, linfonodo e tecidos de mucosa e pele. E estes antígenos são capturados de diferentes maneiras
e eles são levados ou apresentados aos linfócitos B, especialmente aqueles que estão dentro do folículo e que são responsáveis em desenvolver uma resposta mais acurada e mais fina. Os antígenos, eles vão chegar ao linfonodo, nos folículos ou ao baço, através de várias vias diferentes. Olha, os antígenos, eles vão variar quanto ao tamanho e quanto à sua composição. Eu coloquei aqui embaixo essas características. Olha, eles podem ser grandes e pequenos solúveis, eles podem ser imunocomplexados. O que é um antígeno imunocomplexado? Ligado ao anticorpo, ou eles podem não estar ligados ao anticorpo. É o que eu coloquei aqui, olha, eles podem estar livres. Então, no linfonodo, como você pode observar aqui através dessa figura, né? O linfonodo é o órgão linfóide secundário mais estudado. Os antígenos, eles podem chegar aqui por diferentes vias. É o que eu quero explicar para vocês agora. Eu vou explicar 5 diferentes vias, possíveis maneiras em que o linfócito B ele pode ser ativado através da presença do antígeno. Então, a primeira via é quando o antígeno ele é solúvel, ele chega através dos vasos aferentes até a região subcapsular do linfonodo e ele alcança o folículo através de um conducto, aqui olha, um conducto que é formado por células fibroblásticas reticulares. E esse antígeno ele vai chegando através do conducto até alcançar o folículo. Geralmente esses antígenos que conseguem alcançar passando pelo vaso aferente, chegando na região subcapsular, atravessando o conducto e alcançando o folículo, geralmente eles são um pouco menores, como você pode observar na figura. A bibliografia fala que geralmente esses antígenos que passam pelo conducto, eles têm um tamanho inferior a 70 Daltons. Desculpe, a 70 kilodaltons. E esses antígenos, eles são capturados pelas células dendríticas foliculares, como você pode observar aqui, que é uma célula dendrítica especial que faz moradia dentro do folículo. E essas células dendríticas são capazes de levar o antígeno para o reconhecimento dos linfócitos B que estão ali. E estes linfócitos B que estão aqui dentro do folículo são os linfócitos B navy. E o folículo é um folículo primário. Então, o folículo primário é aquele folículo em que só existem os linfócitos B navy. Nenhum linfócito B sofreu ainda ativação. A segunda via, como você pode observar aqui nessa figura, é a via em que os macrófagos, que estão residentes da região subcapsular, eles podem fazer a captura de antígenos grandes ou até mesmo antígenos grandes imunocomplexados ligados aos anticorpos. E ao capturar esses antígenos, eles podem levar ou conduzir esses antígenos ao folículo para serem apresentados ao linfócito B navy, levando assim a sua ativação. Olhe, a terceira via é a via em que antígenos grandes, que não foi capturado pelos macrófagos do seio subcapsular, esses antígenos grandes, eles migram até a medula, onde são capturados por uma subpopulação de células dendríticas que residem ali. E essas células dendríticas, elas são capazes de levar esses antígenos que passaram pela medula, passaram pelo seio subcapsular e alcançaram a medula até o folículo. E esses antígenos assim são apresentados aos linfócitos B navy, que são assim ativados. Na quarta via, é sugerido que aqueles linfócitos que estão residentes na zona marginal do baço, ou seja, entre a polpa branca e a polpa vermelha do baço, nesse espaço aqui em azulzinho que vocês estão vendo na minha seta. Então, esses linfócitos B da zona marginal, eles fazem a captura de antígenos imunocomplexados, os antígenos que estão ligados aos anticorpos,
e eles levam esses antígenos imunocomplexados aos folículos do baço, aonde estão os linfócitos B foliculares responsáveis em desenvolver uma resposta humoral mais refinada. E a quinta via e última via é sugerido que os macrófagos que são residentes da zona marginal do baço, de novo, a zona que fica entre a polpa branca e a polpa vermelha, então os macrófagos da zona marginal do baço, eles fazem a captura dos antígenos que são multivalentes ou polivalentes, que vieram da corrente sanguínea, e eles, ao capturar esses antígenos, eles levam esses antígenos à zona dos linfócitos B para que esses linfócitos possam ser ativados. E para terminar essa parte aqui do vídeo, eu preciso destacar uma coisa muito importante, turma, muito importante. Em todos esses casos, em todos esses 5 casos que eu discuti com vocês, os antígenos, eles não foram processados. Lembre que para a ativação do linfócito T, o antígeno proteico ele é processado e ele é apresentado num receptor de ômega-C. Mas para o linfócito B, o antígeno aqui ele não foi processado. Ele é apresentado do jeito que ele está. Isso é algo importante porque isso diferencia o mecanismo de ativação do linfócito B do linfócito T, ok?